acessa e depois eu vou disponibilizar o vídeo lá para vocês na plataforma, certo? Infelizmente, na quarta-feira passada, nós não tivemos condição de ter a nossa conferência, né, por conta do falecimento do professor Roberto França, mas o documento que nós estamos trabalhando agora, nessas 2 semanas, é a carta comercial. A carta comercial ela é classificada como a redação universal, empresarial universal. Por quê? Porque ela serve para várias situações. Frequentemente, ela é um documento externo, ela não é um documento interno, né? Porque vocês lembram que internamente nós temos outros documentos que podem ser utilizados para fazer essa comunicação empresarial, tá? A carta, ela é considerada esse documento universal porque ela serve para qualquer fim, para pedir informação, para fazer comunicação, ou quando você quer, por exemplo, se candidatar a um emprego, né? Então você faz a carta e anexa o seu currículo. Se você quer, por exemplo, solicitar informações de um produto, se você quer pedir catálogo, então confirmar estoque, ela é considerada o documento universal por causa disso, tá? Porque ela serve para vários fins. Essa foi a reflexão que eu pedi que vocês fizessem na semana passada. E agora, essa semana, vocês devem, então, produzir uma carta, tá? Eu coloquei lá na plataforma, na atividade de vocês, algumas sugestões, tá? Não é obrigação utilizar qualquer uma delas. Vocês podem criar a própria carta de vocês, quer dizer, vocês podem fazer a carta com aquilo que vocês quiserem fazer, tá? Eu coloquei aqui na tela para vocês visualizarem a maneira como a gente faz o cabeçalho da carta, certo? Então, vocês observem que nós temos o timbre aqui no centro, tá? Isso aí também não é uma coisa obrigatória, ele pode estar para a esquerda, né? Ou para a direita, o que não é tão frequente, né? O mais frequente hoje é o timbre bem no centro. E aí, logo abaixo do timbre, no canto superior direito do papel, como vocês estão vendo aqui, ó, vão as informações do remetente. Então, tem a data, o nome de quem está mandando a carta, que no caso eu coloquei aqui o meu endereço completo, tá? E aí, dá um espaço ou 2 e do lado esquerdo, logo abaixo, as informações do destinatário, tá? Também de maneira mais completa possível. Então, aqui não precisa o endereço, mas você vai colocar o nome da empresa, vai colocar o título da pessoa ou do departamento para onde a carta está sendo enviada, né? O nome da pessoa, se você souber, senão você vai colocar simplesmente senhor pró-reitor, ou senhor diretor, ou senhor assistente, tá? Não bota o título, se você não souber o nome. Se souber o nome, coloca esse AT aqui, que quer dizer em atenção a, vai o nome da pessoa, e embaixo você vai dizer assim, MD, quer dizer muito digníssimo fulano de tal, tá? Isso é uma maneira padrão de você fazer o cabeçalho da carta, certo? Lembrem que o endereço aqui do remetente, ele é importantíssimo, porque normalmente a pessoa não guarda o envelope da carta. A pessoa rasga, joga fora e fica apenas com o documento, que normalmente fica arquivado, tá? No caso aqui, se você quiser colocar o título, se você estiver falando em nome da empresa, né, você pode colocar o seu título aqui na empresa, a sua função na empresa. Como aqui eu estou fazendo uma carta pessoal, né, eu não coloquei título. Mas se você estiver falando em nome da empresa, você coloca o título que você tem na empresa, a sua função. Então aí fica aberta a carta e aí lá embaixo, logo após você ter colocado as informações do destinatário,
você começa a sua carta. Então, ilustríssimo senhor tarará. Claro, lembrem que, no caso aqui, ele não é uma autoridade, né, investida de poder, a não ser internamente na instituição. Mas se você estiver fazendo uma carta, por exemplo, para uma autoridade, um governador, um prefeito, um ministro, aí aqui você terá que dizer excelentíssimo senhor, tá? Então é importante prestar atenção na hora de abrir a carta. Acho que não vai ser o caso de nenhum de nós aqui, mas é preciso prestar atenção nesse aspecto, tá? Por exemplo, se você estiver mandando uma carta para o Papa, você tem que dizer Sua Santidade, né? Aí não tem ilustríssimo, não tem excelentíssimo, não tem nada. É Sua Santidade, tá? Da mesma maneira que se você estiver escrevendo para o bispo ou para o arcebispo, é Vossa Reverendíssima, certo? Então é importante, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses pronomes de tratamento, que vocês observem isso lá na hora de iniciar a carta, tá? Aí você faz a sua carta dentro daquele padrão que vocês têm lá no arquivo do documento na semana passada. Mas, basicamente, a carta comercial ela deve ter 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, você diz por que você está escrevendo. Então, escrevo-lhe esta carta para solicitar informações sobre o novo produto que vocês lançaram, assim, assim, assim. No segundo parágrafo, aí você pode ter um ou dois parágrafos, então segundo e terceiro parágrafos, você vai colocar as informações relevantes para esse objetivo que você colocou no primeiro parágrafo. Então, por exemplo, se você está solicitando um emprego, se você quer se candidatar a um emprego, nesses parágrafos que seguem o primeiro, você vai dizer qual é a sua formação, que experiências profissionais você tem, se você fala línguas, se você sabe trabalhar com computador. Por quê? Porque essas informações são importantes para o objetivo do primeiro parágrafo. Embora você tenha anexado o seu currículo, tá? A pessoa pode nem olhar para o currículo se ela tiver essa síntese na carta, tá? E lembrem que as pessoas que recebem essas cartas comerciais são pessoas extremamente ocupadas, né? Então, quanto menos elas tiverem que ler, melhor será para que elas consigam ler, tá? E aí, o último parágrafo, você tem que dizer o que é que você espera que a pessoa faça. Então, solicito que você agende uma entrevista para que eu possa falar pessoalmente sobre esta solicitação. Aguardo a marcação de uma entrevista com o seu departamento de recursos humanos. E aí, pronto, fecha a carta e finaliza sem abraços nem beijos, né? Então, atenciosamente, cordiais saudações. E aí vocês já sabem o nome e embaixo o título de vocês na empresa, se for o caso, e a assinatura de vocês, como a gente tem feito com outros documentos, tá certo? Não sei se eu falei muito rápido, deu para vocês acompanharem? Sim, professor. Muito bem. Professor, Pode falar. aqui na tarefa, né, tá dando as opções A e B, são as sugestões para fazer. Eu acho que coloquei que você faça uma carta pedindo solicitação ou alguma coisa assim. Não? Isso, que tá, informações sobre um São produto. apenas sugestões, tá? Você não tem que usar nenhuma delas. Você pode fazer a sua mesmo e ponto final, tá? Ah, sim. Em relação ao destinatário, que destinatário tem o nome da empresa, depois é o nome da pessoa. E esse AT é necessário colocar? AT significa em atenção a. Quer dizer, você está endereçando a carta a esta pessoa, tá? Então, esse Ah, AT sim. quer dizer em atenção a. E esse MD aqui significa muito digníssimo fulano de tal.
Isso é uma Tá bom. coisa padrão, tá, gente? Certo? Então, não é porque você não considera ele digníssimo que você não vai fazer assim, tá? Bem, como eu tenho dito sempre a vocês, eu não gosto de ficar gravando a aula até o final, porque o vídeo fica muito pesado, depois a gente não consegue converter. Se vocês entenderam bem o que eu falei e não tiverem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de interromper a gravação, mas a gente continua aqui conversando, tá bom? Sim? Ok. Todos estão ouvindo? Sim, professor. Nenhuma dúvida, Sim. nenhuma pergunta? Então eu vou interromper a gravação, tá? Mas a gente continua aqui, tá?